Bom, para terminar os comandos condicionais, nós temos um comando especial que é o comando switch. Esse comando switch, ele serve apenas em algumas situações, mas ele pode ser bem útil. Então ele serve para simplificar a estrutura de if e else. Se você tiver uma variável, você pode verificar os possíveis valores que essa variável pode assumir. E aí, a partir desses possíveis valores, você coloca aqui os dois pontos, e você vai ter um bloco de comandos. Veja que o bloco não está especificado com as chaves, você vai especificar o bloco nas linhas mesmo. E o bloco termina com o break. Após encontrar um break, ele pula para o final do switch. O comando switch tem o caso padrão, que é o default. Se a sua variável não assumiu nenhum dos valores dos casos, ele vai entrar no bloco de comandos padrão, que é o default, o último bloco. Vamos ver um exemplo do comando switch. Suponha que você tem uma variável A, e nesse caso aqui ela recebeu o valor maiúsculo de A. Switch A. Então, verifique os valores que A pode assumir. Quais são esses valores? A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo. Nesse caso, qualquer um desses valores, você vai imprimir aprovado. É o equivalente a fazer se A igual a maiúsculo, ou se não, se A igual a B maiúsculo, ou se não, se A igual a C maiúsculo. E aqui o comando default é o equivalente ao nosso último else, se não entrou em nenhum desses casos. Então, se o aluno não tirou nem A, nem B, nem C, o aluno é reprovado. Quando todos os testes falham, você entra no comando default. Algumas restrições do comando switch. Você só pode usar para variáveis inteiras ou caracteres. Então, nesse exemplo aqui, se você tiver uma variável de ponto flutuante A com o valor 10, você não pode verificar se A possui 10 ou 9 ou 8. Isso aqui não vai ser permitido pela linguagem, você vai ter um erro de compilação. Tá? Então, essa é uma das restrições. Você também não pode fazer comparações aqui se A, por exemplo, para A, você não pode perguntar se A é menor do que 10. Não, é sempre o valor exato que a variável vai poder assumir aqui no switch. E por último, temos um exemplo de switch usando uma variável inteira A. A gente esqueceu aqui de declarar a variável, então essa aqui é uma variável int A. Nesse programa você lê da entrada padrão um inteiro e guarda no endereço de A, e aí você faz o switch. E quais são os valores que A pode assumir? O A pode assumir esse valor aqui, e aqui a gente está entendendo como se fosse o registro de matrícula. Se A é igual a 10.129, então imprima o nome da pessoa Maria Cândida. Se não, não encontrou o aluno no registro de matrícula. Tá? Então vejam, o switch, você coloca a variável e aí os valores que você vai verificar da variável. Esses valores só podem ser números ou eles podem ser também caracteres. Agora, você não pode fazer operações relacionais, então você não vai poder verificar, por exemplo, se x é menor, ou melhor, né? Se A menor do que 100. Tá? Isso você não vai poder fazer. Aqui a gente teria um erro de compilação. Então é isso, pessoal.